ar. O No Blá 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 está livre, leve e solto agora, aqui no Metrópolis, ao contrário de Carla Zambelli. Tudo bom, Ricardo Noblar? Tudo bom. O que eu estou Pois achando é. muito engraçado. O que eu estou achando engraçado, aliás, eu não estou achando nada engraçado, mas se a gente também não achar graça do que não tem, a gente não aproveita a vida. Mas o que eu estou achando muito engraçado é ler os noticiários, entendeu? Mas estamos abrindo aqui com uma frase. Eu queria anunciar que estou fora do Brasil. Já faz alguns dias. Frase da Zambelli. A princípio, buscando um tratamento médico. É um tratamento que eu já via, que eu já fazia aqui, sem especificar o lugar onde ela está. Vou pedir afastamento do cargo, disse a deputada Carla Zambelli em entrevista a canal do YouTube. Ela não para de falar. Desde que ela anunciou hoje que o que os jornais chamam, o que os noticiários falam, Zambelli saiu do país. Isso precisa ser chamado pelo nome próprio. A Zambelli fugiu do Brasil. Ela fugiu. Ainda não se sabe se ela fugiu porque com seu passaporte ela passou por algum aeroporto do Brasil e saiu porque ela tinha passaporte com ela. O Supremo uma vez tinha tomado esse passaporte, depois devolveu. Também não sei por quê. O de Bolsonaro continua apreendido, por exemplo. Mas já há hipótese, que se começa a especular, de que ela saiu por terra mesmo. Saiu ali por Foz do Iguaçu, aí foi para Argentina, Buenos Aires, capital. Aí lá ela pegou um avião para ir para os Estados Unidos. Parece que nesse momento ainda está em Miami. Ninguém sabe, porque é uma fugitiva. E ela fica trocando de lugares onde ela fala. Mas ela não parou de falar dele que saiu. Então vamos deixar claro aqui, ó. Dona Carla Zambelli, ao contrário do que se lê muito por aí, Carla Zambelli deixou o país. Ela fugiu. Fugiu porque ela foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão. O Guga pode explicar melhor por que ela foi condenada a isso. Ela tentou fraudar, enfim, injetar documentos ali no site do Conselho Nacional de Justiça, se não me engano. Invadiu o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. E a princípio, essa invasão era para tentar, de alguma maneira, criar aquela narrativa de que era fraudável a eleição. Ela queria corromper a eleição, a democracia. Ela viu que não tinha como. E aí o hacker falou: mas vamos pelo menos aqui dar uma zoada no Xandão. Eles criaram um mandado de prisão no Xandão, do Alexandre de Moraes, contra o próprio Alexandre. Foi uma coisa patética. Mas está aí, ficou comprovada a invasão, comprovada também que eles forjaram esse mandado de prisão e, portanto, ela acabou condenada a 10 anos de prisão. Fora isso, ela já está condenada por maioria em um outro julgamento que ainda corre, ainda está transitando, porque o André Mendonça pediu vista, mas ela já está formada a maioria para ela ser condenada também a 5 anos e 3 meses de prisão por ter participado também daquela história do hacker, né? Por ter contratado, aliás, por ter perseguido um cidadão no meio da rua em São Paulo com arma em punho. Tem a do hacker, 10 anos, e tem a do cidadão que ela perseguiu. Então ela tem dois processos nas costas. Mesmo assim, se picou, fugiu. Com a cascata de que está indo dar um rolê na Itália. Você está dizendo aqui, né, Ricardo, que ela saiu, Não, que rolê, fugiu dos que Estados rolê na Unidos. Itália, Mas ela vai para a Itália, dar um rolê lá. não, não, ela vai para a Europa, pelo menos ela já anunciou em várias entrevistas. Ela passou o dia concedendo entrevistas, né? Rádios do interior de São Paulo, a CNN, né? Ela tem falado com todo mundo. Me parece que com as organizações do Globo ainda não sei por quê. Mas enfim, ela tem falado aí à vontade. E ela tem dito com todas as letras: olha, eu estou fugindo porque a justiça brasileira não faz justiça. Ela persegue.
Eu estou fugindo porque senão eu seria presa e isso é uma grande injustiça. Eu estou fugindo porque eu quero virar a voz na Europa, a voz. A Europa já tem muitas vozes, mas enfim, quero virar a voz na Europa da denúncia contra o que está acontecendo no Brasil. E aí vai mais adiante. Eu quero fazer aqui na Europa, onde ela pretende se instalar, porque ela é descendente de italianas, de italianos, diz que tem cidadania italiana, de que vai ficar lá aos cuidados da Itália. Ela diz que ela quer fazer lá o mesmo serviço que ela não diz que é sujo, que ela não diz que é impatriótico, mas que é sujo e impatriótico, que o senhor Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. Só que eu acho que Eduardo Bolsonaro está fazendo esse serviço lá pelo pai nos Estados Unidos, com a pretensão também de se candidatar. Quem sabe o pai o escolhe para ser o candidato a presidente da República no Claro. próximo ano. E a Zambelli não tem a menor chance de uma coisa dessa. Ela só Olha, terá alguma chance de voltar à política brasileira se ela espontaneamente retornar, e aí será presa, claro. A se será Procuradoria-Geral da presa, é República. claro, Ricardo Noblar. Eis essa dúvida, porque é claro que acabou de sair esse anúncio da PGR, o Paulo Gonet, a Procuradoria-Geral da República, pediu a prisão preventiva da Zambelli. Não pediu já a prisão definitiva, que ela já está condenada. É uma preventiva, é uma cautelar, já que É, ele está mas fugindo do Brasil na imagem dele. Mas está aí o problema. Para você prender um deputado, sem passar pelo aval do Congresso, tem que ser prisão em flagrante. E aí, como é uma preventiva, já está tendo uma discussão. É muito inicial essa discussão, está começando agora, sobre a validade sem passar pelo Congresso, ou se terá que passar pelo Congresso. E aí, se tiver que ter o crivo do Congresso, a gente não sabe mais como vai ser o final da história. Mas, a princípio, pediu também que ela seja incluída na lista da Interpol. É, portanto, como se fosse a determinação do cumprimento imediato de uma prisão preventiva sem o aval do Congresso, tá? Essa discussão. E aí? Porque do jeito que tá, parece que vai atropelar o Congresso. Pode. O STF, que agora tá a bola tá com o STF. O Xandão, que é o relator, vai ter que acatar ou não. E aí, o STF vai acatar com base em quê? Já que é uma preventiva e se for e não é flagrante. Já aconteceu a invasão, não está aí acontecendo, hein? isso, aí Tem uma discussão jurídica aí que talvez embace essa história. Não sei se será tão pois simples. é, mas o que está estabelecido, me parece com a maior clareza, é que na hora que ela foge, e isso se trata de uma fuga, não de uma saída, não de um passeio à Itália, ela deixa isso claro, claríssimo em todas as entrevistas que ela deu hoje. Ela fugiu, porque, segundo ela, as urnas aqui, as eleições são fraudadas. As urnas eletrônicas não merecem confiança. E aqui é uma Segundo, ditadura, ela disse. ela diz que o Brasil vive uma ditadura. Está na linha do Eduardo A Bolsonaro. gente tem, Alice, alguma frase ou algum vídeo dela? Se tiver, vamos jogar nesse sentido, para a galera ver o quanto ela realmente está desafiando, peitando a justiça. Não é um passeio na Europa, ela está, de fato, se colocando como uma vítima, uma perseguida por uma ditadura. Ela tem a cara de pau de chamar de ditadura. Ela que saiu do Brasil, é uma ditadura que permite que você saia, que te dá teu passaporte. Mas ela diz que vive numa ditadura. Foi exatamente o que ela tentou instalar no Brasil com o hacker. É, eu não entendi. Não, não tem vídeo dela hoje. Vídeo talvez não tenha, eu acho que não tem, mas Não, áudio tem dela hoje vídeo de quem? Mas é desse assunto? é desse assunto. Quer dizer, não sei. Eu não entendi qual Cadê vídeo. a Alice? Pera aí, Há muitos anos a nossa pátria vem sendo alvejada por supremos que não estão preocupados nem com a nossa Constituição e nem com a nossa lei e nossa ordem. Em última instância, senhores generais quatro estrelas, vocês são os guardiões da nossa Constituição.
na falta de supremos que alvejam e rasgam a nossa Constituição, os senhores são a garantia da lei e da ordem. E nós contamos com os senhores. Há 29 dias, pessoas, milhares, milhões de pessoas estão nas portas dos quartéis generais pedindo, clamando SOS, Save Our Souls, salve as nossas almas. Estão pedindo aos senhores, salve as nossas almas, generais 4 estrelas. E isso não depende de partidarismo, e concordo quando leio com todo orgulho que vocês são apartidários e estão aqui, senhores, para defender a nossa nação e o Estado brasileiro, a nossa Constituição, a garantia da lei e da ordem. Meu Deus. Mas há quantos meses a nossa lei e a nossa ordem vem sendo apedrejada? Há quantos meses, há quantos anos a nossa bandeira vem sendo pisoteada pela esquerda? Há quantos meses, há quantos anos o Supremo Tribunal Federal só tem agido para desmantelar a nossa lei, a nossa ordem? O povo está na frente dos congressos, na frente dos quartéis generais, pedindo para que os senhores salvem as nossas almas. E pergunta aos senhores, dia 1º de janeiro, senhores generais 4 estrelas, vocês vão querer prestar continência a um bandido ou à nação brasileira? Não é hora de responder com carta de se dizendo apartidário. É hora de se posicionar. De que lado da história vocês vão ficar? Do lado da história que é implantar o comunismo e tirar as nossas liberdades? Ou do lado da história dos brasileiros que estão clamando, salvem as nossas almas? De quando é que Alucinada. É uma é mais maluca. ou menos de que data esse vídeo, Isso aí foi Alice? no final, isso foi depois que o Lula já tinha vencido a eleição, antes da transição, antes de janeiro, tava a Zambelli fazendo um vídeo assim, galera, pedindo pros, forçando, tentando forçar o comando das Forças Armadas a aderirem ao golpe. Ela já tinha notícia de bastidor que o Bolsonaro estava levando um fora do Freire Gomes, que as Forças Armadas não queriam embarcar fora o almirante, o comandante da Marinha, o Almir Garnier, o Carlos Batista da Aeronáutica e o Freire Gomes do Exército não queriam aderir ao golpe. E ela estava ajudando a fazer essa pressão, que teve esse momento da pressão. Depois que o Bolsonaro apresentou o plano, o decreto do golpe e levou um fora, eles continuaram insistindo. Isso é mais um capítulo da insistência bolsonarista, da pressão. Isso é pressão. Ela está fazendo isso para voltar a militância contra os generais. Quem fez isso também? Paulo Figueiredo. Teve uns trolls que ajudaram também a construir esse ambiente de pressão, que inclusive hoje teve vazado, tornado público, os depoimentos dos comandantes da aeronáutica, né, o Carlos Batista e do Exército, e o Carlos Batista diz, num trecho que vazou hoje, que sofria essa pressão, que era chamado de melancia, verde por fora, vermelho por dentro, esse papinho louco da Zambelli, de dizer que estão trazendo o comunismo de uma bobagem, uma bobajada desse bando de golpista, chamando de golpistas ou tentando insinuar que vai ter algum golpe comunista, sendo que a gente já teve 4 governos de PT sem nenhuma ameaça à democracia. Bastou 6 meses ou 8 meses de Bolsonaro para já começar a se articular um plano para invocar o artigo 142, a princípio contra o legislativo. O golpe era contra os deputados, depois virou contra o STF. Sempre teve o plano de golpe, essa é uma Agora, golpista, e isso que ela fez foi mais uma etapa do golpe. agora veja, então era uma pessoa, como está mais do que provado nesse vídeo, e não é o único que existe a esse respeito, era uma pessoa que, desde o seu início de carreira como deputada, e olha que ela se elegeu deputada, ou se reelegeu deputada na última vez, com mais votos do que Eduardo Bolsonaro teve em São Paulo. Ela é deputada federal por São Paulo. Ela, apesar de ter fugido, ela não perdeu ainda o seu mandato, porque precisa, primeiro, que os recursos que a defesa dela moveu contra a condenação dela sejam julgados novamente pelo Supremo Tribunal Federal. E serão julgados. E não darão, quer dizer, não haverá possibilidade de retorno nessa decisão do Supremo Tribunal Federal.
Pelo contrário, até pelo atual comportamento da Zambelli, de agravamento da pena, talvez. Agora, ela, ao fazer essa opção pela fuga, que é o que se trata, volto a repetir, não é eu vou ali, volto já, é uma fuga, ela, a carreira dela seguramente, salvo uma mudança estúpida de regime no Brasil, que não acontecerá tão cedo, se é que um dia ainda acontecerá, ela acabou a carreira política dela. É, Acabou. Ela ainda mas continua como deputada porque o mandato dela ainda não foi suspenso pela Câmara. O Supremo já pediu, ela já está, inclusive, inelegível, independentemente de qualquer coisa, ela está inelegível. E agora com essa fuga, fuga como esses bandidos fazem, como muitos bandidos já fizeram, porque isso é um ato de bandidagem, isso é um ato de covardia, isso é um ato de isso é um atestado de desrespeito. culpa, de É quem sabe que atestado não de tem para culpa. onde ir a não ser fugir. É uma confissão Atestado de prévia. culpa. Agora, tem um bom exemplo que já foi dado e no qual ela se baseia, que é o exemplo do Eduardo Bolsonaro. Que esse, aliás, foi mais esquisito ainda, porque ele sequer era investigado. Ele passou a ser investigado agora pelas ações dele de achar que está conseguindo pressionar o governo Trump para que o governo Trump dê algum tipo de punição ao Alexandre de Moraes e a outros ministros do Supremo. Mas quando o Eduardo Bolsonaro saiu do país, ele saiu sem que tivesse, Pois é. sob nenhum. Só um minutinho, Guga, porque Eu eu quero falo um mostrar pouco. depois Eu o sei, Twitter mas eu dele. falo um pouco mais devagar do que você. Você fala nesse ritmo apressado dos vídeos que se passam na internet. Anos 2000. Então, voltando, ela resolveu dar uma de Eduardo Bolsonaro, que pelo menos saiu, se mandou do país sem estar sendo investigado. Agora não, agora o Eduardo está sendo investigado. Claro. Agora ele vai ter que explicar as atitudes que ele está tendo lá fora, o comportamento dele lá fora. E a Zambelli, ela se fia no fato de que, sendo descendente de italianos, ela ter abrigo fácil com a Itália. Não é tão simples assim. Não é tão simples, embora na Itália você tenha um governo de extrema direita, que é o da Meloni, que poderá abrigá-la. Agora, ela imaginar que ela vai alcançar na Europa a repercussão que o Eduardo Bolsonaro está tendo dessas atitudes que ele está tomando lá fora, a repercussão aqui dentro, ela mesma, já numa das declarações dela hoje, já criticou os Supremos, ela chama de Supremos, da Europa, são de alguns países europeus, que estão querendo regular, por exemplo, as redes sociais. Porque essa turma da direita e essa turma golpista é contra que se regulamente as redes sociais, porque é o espaço que eles dominam muito bem, que eles usaram o tempo todo, seja para disseminar fake news, isso é uma constante, seja para estimular um golpe, que aqui se frustrou, como vimos. Então, é por isso que eles fazem essa defesa tão acirrada da liberdade completa, absoluta, sem restrições das plataformas digitais. E não é assim. A Europa já está legislando sobre isso. A É, Austrália está legislando sobre isso. Por que que aqui no Brasil seria errado isso? agora, vamos ver aqui os. Você está falando da família Bolsonaro, vamos continuar aqui na família Bolsonaro. Dudu, Não tem, peraí, Carluxo, não Jair, tem peraí, mais só mostrar nada. umas coisas pra galera, pra interagir, pra gente não falar tanto. Dudu, Carluxo, Jair Renan, cadê vocês? Então, ali, se a gente consegue colocar o Twitter, se a gente conseguir colocar o Twitter deles, ninguém saiu em defesa da Carla Zambelli. Não, Nenhum não é assim. Bolsonaro. Nenhum Bolsonaro. Ah, tá, Nenhum pô. Jair, nenhum Bolsonaro. Saiu Sóstenes, saiu o resto. Porque o Azambelli, gente, não sobrou nada.
Para ela só sobrou os restos, mesmo sendo humilhada pelo Bolsonaro há meses, sendo usada de bode expiatório para justificar uma derrota que é culpa dele, mesmo sendo alguém que o Bolsonaro sempre maltratou. Até quando teoricamente se dava bem com ela. Tem um monte de vídeo dela sendo humilhada, se levando esporro do Bolsonaro em público. Essa mulher está rastejando ainda pelas sobras do bolsonarismo. Sobrou um Sóstenes. Mas não tem a família Bolsonaro saindo em defesa dela. É mais uma que foi abandonada há muito tempo. Então, cadê vocês? Não Mas tem. ela pode ser que os bolsonaristas, quer dizer, os bolsonaristas, eu estou dizendo, Bolsonaro e os seus filhotes, ainda estejam pensando em como se comportar. Eu não descarto a possibilidade de que eles defendam a Zambelli, mesmo que não seja uma defesa convincente. Mesmo que não deixem, vamos dizer, não fiquem se estafando de tanto defender a Zambelli. Mas um dia desse mesmo, salvo engano, o Eduardo Bolsonaro postou alguma mensagem, ou foi logo depois da condenação da Zambelli, postou uma mensagem lá, defendendo, não sei o quê, papapá. Agora, é preciso que todo mundo se lembre que Bolsonaro atribui a Zambelli a derrota dele para o Lula por conta daquele famoso episódio dela sair correndo ali pelo centro de São Paulo na véspera do segundo turno, do primeiro ou do segundo? Talvez tenha sido do segundo turno mesmo. Foi no Não, ou segundo do turno, primeiro, já foi no final. já no segundo turno. É, Quando ela sai com um revólver na mão, atrás de um jornalista, dizendo que tinha sido provocada e apontando o revólver para ele. só isso. Ouviu-se até um tiro naquele episódio, ninguém sabe se disparado da arma da Zambelli ou de algum segurança dela. E aí o Bolsonaro cravou, não, foi isso que me derrotou. Foi isso que me derrotou. Aula nesse Bolsonaro. Engraçado, ele nem culpa o Roberto Jefferson, que uma Imagina. semana antes, no Rio de Janeiro, numa tentativa da Polícia Federal prendê-lo, ele recepcionou a Polícia Federal com tiros e granada, jogou granada contra a Polícia Federal. Esse Roberto Jefferson, que já foi deputado pelo PTB, que já foi preso no caso do mensalão do PT, lá, em, lá no final do 2004. primeiro mandato do Lula, esse Roberto Jefferson foi preso, tirou cadeia, agora está lá em prisão domiciliar, enfim, com restrições. Então, ninguém dos Bolsonaros vai chorar pela Zambelli, vai derramar lágrimas públicas pela Zambelli. Ela vai ficar lá e a qualquer momento, dependendo da decisão do governo italiano, ela poderá ser extraditada ou não para o Brasil. Aí eu não sei o que é que o Supremo Tribunal Federal vai tentar Olha, fazer. há a possibilidade, inclusive, dela cumprir pena na Itália, porque como ela tem, segundo ela, cidadania italiana, e a gente teve aquele momento recente do Robinho, que a justiça italiana pediu para ele cumprir prisão e mandou extraditar para lá. Aliás, ou ela é extraditada ou ela cumpre lá. Mas por conta da história do Robinho, abriu-se um precedente, porque o Brasil e a Itália eles não têm acordo bilateral sobre extradição. Mas por conta da história do Robinho, a gente pode agora é, invocar esse caso e falar e pedir para que ela seja trazida ou até mesmo para ser presa lá. Vamos ver o que, que vai rolar. Ou então vai ficar por lá, vai cair no esquecimento, por mais barulho que tente criar, que tente fazer. Agora, ela vai ter um outro problema também que o Eduardo não tem. O Eduardo escapou para os Estados Unidos de uma falsa perseguição que havia contra ele, porque não havia nenhuma sequer investigação, volto a repetir, e levou a família, se estabeleceu lá, a sua esposa, está feliz, se encontrando com as pessoas, frequentando ambientes que ele gosta, etc e tal. Com a Zambelli não será assim. Primeiro ela vai ter que levar o marido dela para lá. O marido dela era da Força Nacional, é um militar. É, e não sei se ele está disposto aí ou se não está, enfim, não dá Ele é para. policial, né? É um policial, ele foi da Força Nacional e tudo.
Sérgio Moro foi o padrinho de casamento da Zambelli, com esse Foi, policial. E foi Sérgio Moro, aliás, que dançou a valsa foi, da festa de casamento da Zambelli. foi Deve estar mesmo. sentindo a falta dela. Mas isso vai mexer muito num primeiro momento, mas depois eu acho que isso vai se esvaziando um pouco, porque a Zambelli não tem essa importância toda. Nunca teve essa importância toda. E não foi só porque saiu Brincadeira. querendo atirar em alguém no meio da rua em São Paulo, não. É porque não tem. Olha, às vezes eu acho que a gente superdimensiona as coisas, entendeu? Tudo bem, hoje é o dia da Zambelli, porque não é todo dia que uma deputada federal foge depois de Claro, ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal, embora seu julgamento ainda não tenha chegado ao fim. Mas depois eu acho que vai ser mais uma carta jogada fora. Agora, pois. praça. Olha, Não, Bolsonaro, gente, ah, Lula. sim, Lula tá foi para cima de apoiando, né? Dudu. Hoje foi um dia interessante. Porque a gente está falando da Zambelli querendo agora dar uma de Dudu e querendo sabotar o Brasil na Europa. O Dudu sabota na América do Norte. A missão dela vai ser sabotar na Europa, com aquela cascata tio França de comunismo no Brasil, de professor doutrinador lá doida. Mas, enfim, ela vai jogar esse papo do STF perseguindo essa gente lá na Europa.